a videira do Egito, expulsastes as nações para transplantar, preparaste-lhes o terreno, ela deitou raízes e encheu a terra. Eu cuidarei das minhas ovelhas, eu cuidarei, diz o Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, é com alegria que nos reunimos à volta do altar para celebrar a nossa fé, para celebrar este encontro com Cristo, que é o verdadeiro bom pastor. E hoje celebramos a memória de São João Maria Vianney, modelo daquele que é padre, daquele que se dedica ao povo de Deus através da celebração da Eucaristia e através da celebração do Sacramento da Reconciliação. E por isso também, para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, pedimos ao Senhor o perdão das nossas faltas, reconhecendo que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. oremos. Deus omnipotente e misericordioso, que fizestes de São João Maria Vianney um sacerdote admirável no zelo pastoral, concedei-nos que, imitando o seu exemplo, ganhemos para vós no amor de Cristo os nossos irmãos e com eles alcancemos a glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Leitura do livro dos Números. Naqueles dias disseram os filhos de Israel: quem nos dará carne para comer? Temos saudades do peixe que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, melões, bolbos, cebolas e alhos. Agora temos a garganta seca, falta-nos tudo. Não vemos senão o maná. O maná era como a semente do coentro e tinha o aspecto de goma resina. O povo dispersava-se para o apanhar. Depois passava-o pelo moinho ou pisava-o no almofariz. Por fim, coziam na panela e fazia bolos. Tinha o sabor dos bolos de azeite. Quando à noite o orvalho caía sobre o acampamento, caía também o maná. Moisés ouviu chorar o povo, agrupado por famílias, cada qual à entrada da sua tenda. A ira do Senhor inflamou-se fortemente e Moisés sentiu um grande desgosto. Dirigiu-se então ao Senhor, dizendo: por que tratais mal o vosso servo e não encontrei graça a vossos olhos? Porque me deste o encargo de todo este povo? Porventura fui eu que concebi este povo? Fui eu que o dei à luz? Para que me digais: toma este povo nos braços, como a ama leva a criança ao colo, e leva-o para a terra que eu jurei dar a seus pais. Onde poderei encontrar carne para dar a todo este povo que vem chorar para junto de mim, dizendo: dá-nos carne para comer? Não posso sozinho ter o encargo de todo este povo. É excessivamente pesado para mim. Se quereis tratar-me desta forma, dai-me antes a morte. Se encontrei graça a vossos olhos, que eu não veja mais esta desventura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Exultai em Deus, que é o nosso auxílio. 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 O meu povo não ouviu a minha voz, Israel não me quis obedecer. Por isso os entreguei à dureza do seu coração. Eles seguiram os seus caprichos. Exultai
nosso auxílio. Exultai em Deus, que é o nosso auxílio. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel seguisse os meus caminhos, no instante esmagaria os seus inimigos, deixaria cair a mão sobre os seus adversários. Exultai em Deus, que é o nosso auxílio. Exultai em Deus, que é o nosso auxílio. Os inimigos do Senhor obedeceriam ao meu povo. Tal seria para sempre o seu destino. Alimentaria o meu povo com a flor da farinha e saciá-lo-ia com o mel dos rochedos. Exultai em Deus, que é o nosso auxílio. Exultai em Deus, que é o nosso auxílio. Aleluia, aleluia, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus ouviu dizer que João Batista tinha sido morto, retirou-se num barco para um lugar deserto e afastado. Mas logo que as multidões o souberam, deixando a sua cidade, seguiram-no por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e, cheio de compaixão, curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: Este local é deserto e a hora avançada. Manda embora toda esta gente para que vá às aldeias comprar alimento. Mas Jesus respondeu-lhes: Não precisam de ir embora. Dai-lhes vós de comer.
Disseram-lhe eles: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: trazemos cá. Ordenou então à multidão que se sentasse na relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e recitou a bênção. Depois partiu os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos deram-nos à multidão. Todos comeram e ficaram saciados. E dos pedaços que sobraram, encheram 12 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui presentes ou que nos acompanhais pelos meios de comunicação social, a palavra que hoje Deus nos dirige ajuda-nos a pensar naquilo que é mesmo importante na nossa vida. Ajuda-nos a criarmos critérios de valorização daquilo que temos na nossa vida. Víamos que o povo de Israel, quando saiu do Egito, de um país onde não havia futuro, onde eram escravos, onde os seus filhos eram assassinados sistematicamente, e ao ser libertado desta escravidão, no seu caminho para a terra prometida, uma terra de liberdade, lamentam-se da qualidade da comida. Não tinham nem as cebolas, nem os pepinos, nem os melões, só tinham maná. E Moisés fica atrapalhado, não sabe o que é que há de fazer. De facto, por um lado, recebeu a missão de Deus de guiar o povo, por outro lado, vê que não tem o povo do seu lado e que estavam quase a desistir e a voltar para trás, porque de facto a comida não era boa. E Moisés percebia que de facto isso não era o mais importante era o futuro daquela gente, do seu povo, a liberdade do povo, o poderem ter um país seu, poderem celebrar a sua fé. Foi essa também a razão que levou a que o faraó os tivesse libertado ou tivesse permitido irem ao Sinai para celebrarem o seu culto. De facto, esta identidade, os valores profundos na nossa fé, na nossa condição de cristãos, na nossa vida do dia a dia, devemos então interrogar-nos o que é o mais importante. Onde é que assentamos a nossa existência? Quais são os valores nos quais construímos a nossa vida? É apenas aqueles valores passageiros, da comida, da bebida, dos prazeres, da vida fácil, de não ter complicações, de vivermos o agora como nos apetece, respondendo aos anseios imediatos, ou pensamos no futuro? Pensamos numa vida de futuro, com dimensão, com peso, com profundidade. Uma vida que vale a pena e que não é apenas a satisfação da fome ou da sede. Claro que Deus continua a ajudar-nos e escutávamos, Deus deu maná ao povo, só que era monótono. Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes para alimentar aquelas mais de 5.000 pessoas. E se fosse hoje,
Seria satisfatório multiplicar o pão e os peixes? As pessoas ficariam contentes apenas com o pão e com os peixes? Ou, de facto, dariam maravilhas por aquilo que Deus lhes providenciou para poderem eles próprios depois continuar a sua vida, desenvolver a sua personalidade, a sua individualidade? Deus dá-nos o fundamental para que nós depois possamos ir ao encontro daquilo que dá dimensão à vida. Essa é a responsabilidade e a liberdade que Deus nos deu. De dar-nos o fundamental para que nós possamos depois descobrir o que podemos fazer para além disso. Deu-nos a inteligência, a vontade, a capacidade de trabalho, a criatividade, a capacidade de descobrir coisas novas, de desenvolver novas tecnologias, novas formas de produzir, de nos bastarmos não apenas a nós próprios, mas à nossa comunidade. E também esta dimensão da comunidade é fundamental. Por de facto, pondo todas as nossas qualidades ao serviço do bem comum, é conseguirmos desenvolver o mundo. Não basta uma pessoa para fazer o pão, não basta uma pessoa para fazer uma casa, não basta uma pessoa para educar uma criança ou um bebê. É preciso uma comunidade. E é este sentido do milagre que Jesus fez, porque deu comida a esta gente toda para que aprendessem a partilhar. A partir de 5 pães e 2 peixes, de facto, deu de comer a toda a gente porque aprenderam a partilhar. Se cada um ficasse com o seu pão e o seu peixe, não teria havido possibilidade de alimentar toda aquela gente. Mas é o partir do pão, o partilhar do pão. E é isso que simboliza também a Eucaristia que celebramos. É este sentido de partilha dos dons. É os dons que damos a Deus no ofertório, que trazemos ao altar no ofertório, frutos da terra e do trabalho do homem, como costumamos dizer na oração da apresentação dos dons, frutos de facto da natureza e do nosso trabalho que damos a Deus para que Deus depois os transforme no corpo e no sangue de Cristo. E para que esse pão e esse vinho transformado no corpo e no sangue de Cristo poder ser o nosso alimento que nos fortalece e que nos anima. E é isto que é importante, esta capacidade de dar e de receber, de nos entregarmos para perceber que Deus depois nos transforma, nos capacita para sermos discípulos de Cristo, mensageiros do Evangelho, para sermos portadores do bem, da compaixão pelos outros, como Jesus teve compaixão por aqueles que vieram de muito lado para o escutar, para se alimentarem da sua palavra, mas também do pão que ele partiu. São Mateus fala deste milagre, São João também fala deste milagre, todos os apóstolos, todos os evangelistas falam deste milagre, João liga-o verdadeiramente com a Eucaristia. Mas este é o sentido do milagre dos pães. É este Jesus que dá o alimento ao povo. Também lembrando o êxodo de Israel, o maná. E assim também quando começamos a ler o Antigo Testamento em ligação com o Novo Testamento, percebemos esta ligação íntima e profunda com todos os livros em função e em ordem a Cristo, ao Messias prometido. E mesmo quando às vezes não entendemos algumas coisas do Antigo Testamento, marcadas pela cultura, pelo tempo em que foram escritos estes livros, percebemos que nesta perspectiva da história da salvação com Cristo ganham uma nova leitura, um novo sentido. E acabam por não ser ridículos nem parvos, mas de facto têm um sentido profundo. Este sentido da confiança em Deus. Este sentido da valorização daquilo que é os valores eternos e fundamentais da humanidade. Da autonomia, da liberdade, do poder fazer escolhas retas que conduzem à verdadeira felicidade. De não apenas nos focarmos naquilo que é passageiro e superficial,
daquilo que é contingente, ou seja, daquilo que é transitório, mas que, no fundo, é apenas uma ilusão. Então, ao meditarmos na multiplicação dos pães, e neste dia em que celebramos São João Maria Vianney, um grande presbítero, que de facto congregou muita gente à volta da igreja como fonte de vida e de alimento e de esperança, que também nós possamos, assim como comunidade cristã, encontrar em Deus a nossa verdadeira subsistência, encontrar em Deus o nosso verdadeiro alicerce, para podermos, assim, continuar a caminhar rumo à verdadeira felicidade. Hoje, juntos nesta Eucaristia, estão 3 casais que celebram as suas bodas de ouro matrimoniais, 50 anos desta aventura em comum, deste caminho desenvolvido. O João Gomes e a Ricardina Gomes, o João Garrido e a Manuela Garrido, e o José Santos e a Crisálida Santos. Caríssimos irmãos, no dia do aniversário da celebração do Sacramento do Matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, podeis dar as mãos um ao outro, como no dia do matrimónio, e manifestar o vosso desejo de continuar assim a viver esta aventura em comum, e de pedir ao Senhor que continue a derramar sobre vós e sobre as vossas famílias as suas graças. E todos nós vamos rezar com eles, por eles e por todos aqueles que hoje celebram também o seu aniversário matrimonial de comunhão. Apresento as alianças. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem agora trocar as alianças. Que o Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, que Ele seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. O santuário oferece o terço oficial para que, na oração diária, com a companhia de Nossa Senhora, possam continuar assim a viver o vosso matrimónio. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo, que saciou com 5 pães as multidões que o seguiam, fez-se alimento para saciar a nossa fome. Cheios de confiança, elevemos ao Pai a nossa oração e digamos: ouvi-nos, Pai Celeste, e atendei-nos. Ouvi-nos, Pai Celeste, e atendei-nos. Para que a Igreja, sempre fiel a Jesus Cristo,
sacia as multidões com a palavra do Evangelho e também com o pão da vida eterna. Oremos. Ouvi-nos, Pai Celeste, e atendei-nos. Para que durante a caminhada desta vida, em vez de nos queixarmos do que nos falta, saibamos agradecer a Deus o que recebemos. Oremos. Ouvi-nos, Pai Celeste, e atendei-nos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Ouvi-nos, Pai Celeste, e atendei-nos. Para que os ministros da nova aliança do Senhor peçam perdão das suas próprias fragilidades e intercedam pelas de todos os cristãos. Oremos. Ouvi-nos, Pai Celeste, e atendei-nos. Para que os homens que ainda hoje passam fome e buscam trabalho noutros países possam mudar o rumo das suas vidas e dos seus. Oremos. Ouvi-nos, Pai Celeste, e atendei-nos. Para que a nossa Assembleia não se canse de ouvir o Senhor e de saciar a fome na mesa da palavra e da Eucaristia. Oremos. Ouvi-nos, Pai Celeste, e atendei-nos. Senhor nosso Deus, nós vos agradecemos o alimento da vida presente e o pão do céu que nos dais para a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. E imploramos, Senhor, a vossa bondade, para que os dons oferecidos em honra de São João Maria Vianney, assim como dão testemunho da glória do poder divino, assim nos alcancem os frutos da salvação, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é
Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre, em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrar hoje a memória de São João Maria Vianney, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, o seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São João Maria Vianney e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
destes-nos, Senhor, destes-nos, Senhor, o pão do céu. Saciastes o vosso povo com o pão dos anjos. Destes-nos, Senhor, destes-nos, Senhor, o pão do céu. Vinde, comei do meu pão, bebei do vinho que vos preparei. Saciastes o vosso povo com o pão dos anjos. Destes-nos, Senhor, destes-nos, Senhor, o pão do céu. Deixai a insensatez e vivereis. Segui os caminhos da sabedoria. Saciastes o vosso povo com o pão dos anjos. Destes-nos, Senhor, destes-nos, Senhor, o pão do Vinde a mim, vós que tendes sede, e saciai-vos com o pão da vida. Saciastes o vosso povo com o pão dos anjos. Destes-nos, Senhor, destes-nos, Senhor, o pão do céu. Eu
Oremos. Nós vos pedimos, Deus Todo-Poderoso, que a participação nesta mesa celeste, ao celebrarmos a memória de São João Maria Vianney, confirme e aumente em nós o poder da vossa graça, para que, observando os vossos mandamentos, conservemos intacto o dom da fé e sigamos fielmente o caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. E ao vivermos o ano jubilar da encarnação do Verbo, voltamos-nos para a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, e rezamos a oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Totus tuus, Maria, totus tuus, Maria, Mater Christi, Mater Ecclesiae, totus tuus, Maria. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I will bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com a vossa vida, e deem paz e o Senhor vos acompanhe.